Cara, imagina que até ontem, se você tropeçasse no chinelo, a culpa era de um deus que acordou de ovo virado. O mundo era uma loucura de mitos. Se você ficasse doente, era castigo. Se o sol sumia, era o fim do mundo. A galera vivia bitolada em regras de deuses que ninguém nunca viu. Aí, lá em Mileto, que imagina aí, era tipo uma região dos lagos da Grécia. Porto movimentado, muito comércio, gente de todo canto. Surge o Tales. Ele foi o primeiro a dizer, galera, na moral, parou com o misticismo. Ele cansou de ouvir que o trovão era o berro de Zeus. O Tales foi o rebelde que decidiu que a gente pode entender o mundo sem precisar de tradutor de divindade. Ele deu start na filosofia porque ele resolveu usar a única ferramenta que não depende de altar, a razão. Em vez de abaixar a cabeça pro "é assim porque Deus quis", ele foi o primeiro a questionar a lógica das coisas, a exigir uma explicação que fizesse sentido real. Aí o Tales lançou uma que virou meme por milênios. Tudo é água. Muita gente ri, né? Qual foi, Tales? Tá bebendo água de salsicha? Tá doidão de cloro? Mas se liga na visão do cara. Ele viajou pro Egito, viu as cheias do Nilo, percebeu que onde a água passava, a vida brotava. Ele olhou pro lado e sacou que a vida é um negócio úmido. A semente para brotar, água. O sangue, água. Se você seca, você morre. Ele viu a água mudando de estado, que vira gelo, vira vapor. Mas a essência tá lá. Para ele, a água era a arqué, o ingrediente básico do universo. Foi a primeira vez que um ser humano parou de perguntar quem criou e perguntou do que é feito. O cara era visionário, aceita. Só que o Tales tinha aquela fama de filósofo desligado, sabe? Tem a clássica história dele andando, olhando para as estrelas e, pumba, caiu no buraco. A serva dele quase morreu de rir. Olha o sábio que quer entender o céu, mas nem vê por onde anda. Mas ó, foi esse distraído que, usando só a cabeça, previu um eclipse solar. Imagina o nível do cara. O eclipse rolou no meio de uma batalha gigante entre dois povos. Os caras ficaram com tanto medo da escuridão que pararam a guerra na hora e fizeram, enfim, um tratado de paz. O Tales não precisou de um deus para fazer milagre. Ele usou a observação para prever a natureza e mudou todo o curso da história. Aí a galera começou a falar que filosofia era perda de tempo, que não dava dinheiro, diziam que ele era um inútil. Aí o Tales falou, segura aqui o meu chinelo. Pela astronomia, ele previu que ia rolar uma colheita de azeitona absurda. Ele foi lá, no sapatinho, alugou todas as prensas de azeite da cidade. Pagou um preço de banana, já que ninguém estava dando nada por aquilo. E quando a colheita veio, todo mundo precisava das prensas. Ele estava com o monopólio na mão. Ficou rico só para calar a boca de quem dizia que pensar não pagava boleto, sabe? Ele mostrou que o conhecimento é poder prático. Ele não queria luxo, ele queria a liberdade de não ter patrão. A liberdade de poder continuar pensando em paz. Mas não acha que o Tales era um frio calculista, não. Ele dizia que tudo tá cheio de deuses. Mas não estava falando desses deuses com cara de gente que fica decidindo a vida alheia, não. Para ele, o divino era a própria força da vida. Ele viu um imã puxando o metal e pensou, isso aqui tem alma, tem energia própria. Ele sentia que a natureza era viva, pulsante. Sabe quando a gente tá na beira da lagoa? Como essa nossa aqui de Arraial. A gente sente aquela energia que parece que recarrega a bateria. O Tales estava falando disso. Ele queria mostrar que a gente faz parte do todo. Se tudo veio da água, a gente está conectado com cada gota desse mundo. O Tales de Mileto abriu a porta para tudo que a gente conhece hoje, da ciência ao nosso papo de bar aqui. Ele ensinou que a gente tem que buscar o que é essencial, a nossa própria água. E você? Tá só olhando para as estrelas e caindo em buraco ou já tá começando a prever a sua colheita? Próximo vídeo dessa série, contando a história da filosofia, a gente vai falar do aluno que desafiou o mestre, o Anaximandro. O cara achou que o Tales estava muito pé no chão, sabe? E aí ele quis voar mais alto. Bom, se você curtiu esse papo, fica aqui no nosso Filosofia de Chinelo e me diz o que não pode faltar na sua água para a vida valer a pena. É isso, tamo junto, aproveita esse sol e até mais.